Olá, graças a Deus, mais um grande dia, mais uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso, poder compartilhar a oração, a palavra, a leitura, o nosso devocional ao nosso Deus, porque precisamos ter essa relação, esse relacionamento com o nosso próprio Senhor, em adoração, em louvor, em leituras, em palavras, e quanto mais assim nós dedicarmos e colocarmos nossa esperança no Senhor, na Sua palavra, tendo conhecimento, sabedoria, direção, o quanto mais poderemos sim prevalecer neste mundo. Falamos sobre Salomão, o livro de 1 Reis, muitas coisas também vão ser faladas no livro de Crônicas, com relação à mesma história, às mesmas condições, com algumas outras posições que assim os autores fizeram. Mas aqui, quando nós ouvimos falar no capítulo anterior, no 1 Reis 11, que falamos ontem praticamente, o Salomão, quando teve muitas pessoas que se rebelaram contra ele, Jeroboão foi um deles, a qual ele fugiu para o Egito, e o profeta Aias, quando rasgou a sua capa, disse que assim seria feito, que Deus iria dividir o reino, e assim Salomão ele ia reinar até a sua morte, mas o seu filho iria ter uma tribo por amor a Davi, e enfim, conforme Deus tinha determinado. E aí, então, no capítulo 12 diz assim: Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo o rei. E assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, ele soube disso, voltou de lá. Depois disso, mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: O teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e esse jugo pesado, e nós te serviremos. E Roboão respondeu: Volte a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. E o rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida deles: Como vocês me aconselham a responder a este povo? E eles responderam: Se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado, e foi consultar os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. E perguntou-lhes: Que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz: Diminui o jugo que meu pai colocou sobre nós? E os jovens que haviam crescido com ele responderam: A este povo que te disse: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna mais leve, dize: Meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhe impôs um jugo pesado, e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com um simples chicote, e eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltou a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei: Volte daqui a mim a 3 dias. E o rei lhe respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Seguiu o conselho dos jovens e disse: Meu pai lhes tornou pesado o jugo, e eu os tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, e eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo, pois essa mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, o filho de Nebate, por meio do silonita Aias. E quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: Que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para as suas tendas, ó Israel, cuja da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para suas casas. Quando, porém, os israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou como rei deles. E o rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado,
mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até hoje. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e assim o fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Assim foi dito pelo profeta e pelo próprio Deus. E quando Roboão, filho de Salomão, chegou em Jerusalém, convocou 180.000 homens de combate da tribo de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino. Entretanto, veio esta palavra de Deus a Semaias, o homem de Deus: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, às tribos de Judá e de Benjamim e ao restante do povo: assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas. Voltem para casa, todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram à palavra do Senhor e voltaram para suas casas conforme o Senhor tinha ordenado. Olha como Deus, ele se manifestava em meio ao povo, em meio aos profetas, e o povo ouvia, assim obedecia, realizava, porque Deus, com a sua soberania, o seu poder, o seu amor e a sua glória, ele faz o que ele bem entender com toda a humanidade. Um Deus que tem o mundo sob a palma das suas mãos, o universo inteiro, todas as galáxias, enfim. Se olharmos, na verdade, como diz a sua palavra, nós somos apenas como um pó miúdo em cima de uma balança. Não temos nada, apenas uma gota de água num balde. Não somos nada. Nós somos pó e do pó voltaremos. E se nós assim entendemos que Deus tem o poder de fazer o que Ele bem entender e nos trazer a vitória, nos trazer realmente a resposta. Mas olha só então o que aconteceu com o homem que Deus colocou ele sobre o governo de Israel. Olha aqui no versículo 25. E Jeroboão então fortificou Siquém nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois saiu e fortificou a Peniel. Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se esse povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifício no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, o Roboão, o rei de Judá. Eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Olha só a sua mentalidade, o que ele pensou naquele momento. Porque eles tinham que ir para Jerusalém para adorar o Senhor, fazer os sacrifícios, enfim. E depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que te tiraram vocês do Egito. Mandou por um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdote dentro do povo. Apesar de não serem levitas, instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à festa em Judá realizada, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou aos bezerros que havia feito, e também estabeleceu lá sacerdote nos seus altares idólatras. E no 15º dia do 8º mês, dado que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifício no altar que havia construído em Betel. E assim ele instituiu a festa para os israelitas e foi para o altar para queimar incenso. Olha só que situação. Este homem que foi colocado sobre o reino, 10 tribos colocadas em suas mãos, houve uma divisão. Tudo começou porque Salomão, ele permitiu ser roubado, ser saqueado, ser envergonhado. Deus não permitiu que no seu reino houvesse esse tipo de situação, mas já com o seu filho, a qual também tinha tanto orgulho, tanta soberba em seu próprio coração, não quis dar ouvido aos conselheiros, que fez as coisas ao seu modo, ao seu jeito. E Deus já sabia todas as coisas, Deus tem esse poder, Deus é soberano. Agora com Jeroboão vejo que é até realmente uma surpresa a maneira e a forma como este homem designou
o seu reinado e como ele foi envergonhado, porque ele foi honrado pelo próprio Deus. O homem o honra, Deus honra o homem e o homem desonra o Senhor. E jamais podemos agir assim ou pensar assim, viver assim. Quantas pessoas realmente estão já, como diz até a palavra, né, careca de saber realmente o que é preciso fazer, o que é necessário fazer, mas acabam se corrompendo. E até o próprio povo, que sabia que tinha que ir para Jerusalém adorar o Senhor, sacrificar, foram ouvir a voz do seu rei, porque era o seu rei, a qual eles realmente o levantaram, o consagraram como rei, e aonde foi feito 2 bezerros de ouro. Será que eles não tinham entendimento, como o próprio Arão no deserto, quando fez o bezerro de ouro, Deus ele ficou indignado, Deus queria destruir? Será que eles não conheciam, não tinham esse conhecimento da palavra? E com certeza tinham, mas não deram atenção à palavra, mas sim ao que o homem fazia. E hoje é assim que acontece. As pessoas não querem dar entendimento ao que o Senhor fala, mas sim ao que o homem fala. Não querem seguir a sua palavra de forma realmente como está escrito, de forma literal, mas querem ter suas próprias interpretações e fazer conforme o seu bel prazer. E assim precisamos então buscar esse entendimento e essa revelação do nosso Deus, para que Ele venha nos surpreender, nos abençoar ainda muito mais. Se assim tivermos esse entendimento, essa revelação, o quanto mais poderemos prevalecer e vencer e avançar e no Senhor prosperar. Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele nos dê sempre a sua revelação da sua palavra e que nada nos faça parar ou desistir ou olhar para trás. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio que o Senhor nos traz, nos dá, meu Pai, de poder fazer o nosso melhor ao Senhor. Então que a Tua presença, ela reine, ela governe, ela prospere abundantemente, ó Pai, a nossa vida, que o Teu Espírito Santo ele se manifeste, que Ele opere de forma especial, porque nada pode impedir ou invalidar o Teu agir, o Teu querer e o Teu trabalhar. Então que há sobre nós, meu Pai, esse temor, esse amor, e que possamos sim crescer em sabedoria, crescer em temor, crescer em amor e fazer tudo conforme a Sua palavra nos ensina. Então eu te peço mais uma vez, nos derrame unção, virtude, poder, honra e glória, e que sejamos agraciados, recompensados diariamente pelo Senhor, pela Tua palavra e pelo Teu poder. É o que eu te peço, Deus amado Pai, e te agradeço sempre com a certeza, meu Pai, da vitória, das respostas, dos milagres que vão correr sobre as nossas vidas sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família, que você seja altamente abençoado, recompensado, transformado pelo poder da fé, em nome de Jesus. Deus abençoe, fica com Deus.